Olá, queridos alunos. Então, estou aqui para gravar mais um vídeo dessa vez, para fazer uma breve revisão e direcionar os estudos de vocês para a avaliação do terceiro período. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam com saúde, estejam se cuidando, certo? Então, vamos à nossa revisão de biologia. Toda blogueirinha. Nossa abertura, né, como sempre. E agora a gente vai começar. Então, qual é o assunto da prova de biologia do terceiro período? O assunto são as plantas, certo? Então, nesse período, nós tivemos 6 atividades. As 6 atividades sobre plantas, né? Sobre os 4 grupos de plantas que a gente tem, que a gente estudou. Então, a nossa avaliação será sobre isso, sobre plantas. Lembrando que nós temos 6 atividades do terceiro período. Quem ainda não fez as atividades, eu ainda estou recebendo, ainda recebo, pode mandar, que não tem problema, certo? Então, vamos lá. Plantas, 4 grupos. Que grupos são esses? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quais são as características gerais das plantas? As plantas são seres autotróficos, ou seja, são seres que produzem o seu próprio alimento. Elas não precisam de outro ser vivo para se alimentar. Elas são seres autotróficos, são seres que produzem o seu próprio alimento. Seres heterotróficos são seres que não conseguem sintetizar o seu próprio alimento. São outros seres vivos, são fungos, são animais, mas as plantas são seres autotróficos. Conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Através de quê? Através da fotossíntese, ou seja, através da energia luminosa do sol, elas conseguem sintetizar seu próprio alimento, conseguem sintetizar os nutrientes que necessitam para sobreviver. Outra característica das plantas, na maioria das vezes, elas apresentam clorofila nas suas folhas. Na maioria das vezes, porque tem plantas que não têm clorofila nas folhas. O que é a clorofila? É aquele pigmentozinho que dá a coloração verde às plantas, certo? Uma outra característica, as plantas elas possuem células vegetais. Nas células vegetais, essa célula vegetal ela tem parede celular, tem vacúolos, entre outras, e são características gerais das plantas. Agora nós vamos para a classificação. Então, esse esquema aí que vocês estão vendo, ele fez parte de uma das atividades, se eu não me engano, foi a atividade 1, é um esquema de classificação das plantas. Então, vamos ver esse esquema novamente. As plantas são classificadas em plantas sem flores, que são chamadas de criptógamas, e plantas com flores, que são as fanerógamas. Nas plantas sem flores, nós temos as briófitas e as pteridófitas. Nas briófitas, vão acompanhando ainda a setinha. As briófitas, como eu já havia falado, são plantas de pequeno porte, bem pequenininhas. Aí elas não têm raízes, nem caules e nem folhas verdadeiras. Em vez de raízes, elas têm rizóides. Em vez de caule, elas têm caulóides. Em vez de folhas, elas têm filóides. E as briófitas são plantas avasculares. De não vasculares de vaso, ou seja, elas não têm vasos condutores. Como eu já havia falado para vocês, esses vasos podem ser comparados às nossas veias. Nós temos veias, as plantas têm vasos, mas as briófitas elas não têm esses vasos, então são plantas avasculares, ou também chamadas de atraqueófitas. É a mesma coisa. Avasculares e atraqueófitas são plantas como as briófitas, não têm vasos e não têm traqueídeos, que são a mesma coisa. Dois nomes para a mesma estrutura. Então, as briófitas são plantas avasculares. Aí eu venho para as pteridófitas. Nas pteridófitas, que já tem um porte maior, eu tenho raízes, eu tenho caule e eu tenho folhas verdadeiras. E as pteridófitas, elas já fazem parte do grupo das plantas vasculares.
traqueófitas, ou seja, possuem vasos, possuem traqueídeos. Então, eles têm vasos condutores que levam a água, que levam os nutrientes e por isso são plantas de um porte maior, como por exemplo as samambaias. Aí, nas plantas com flores, nós temos plantas com sementes, que são chamadas de espermatófitas. Nessas plantas com sementes, nós temos dois grupos: gimnospermas, que têm sementes, mas não têm frutos, e as angiospermas, que têm sementes e têm frutos. E aí, nas angiospermas, nós ainda temos uma subdivisão: monocotiledôneas e dicotiledôneas. Monocotiledôneas são plantas que apresentam só um cotilédone, como é o caso do milho. Dicotiledôneas, plantas que apresentam dois cotilédones, como é o caso do feijão. Então, se você pegar o feijão, apesar de ser uma sementinha, mas se você pegar ele e observar bem, ele tem duas partezinhas, então ele se abre no meio. Então, são dois cotilédones, né? Duas partezinhas, diferente do milho, que só é um cotilédone. Então, esse é o nosso esquema de classificação. Nós temos esse outro esquema, estou enrolando a minha língua hoje, esquema de classificação, que esse esquema aqui tem lá no livro de vocês podem acompanhar por lá, que também mostra quase a mesma coisa daquele outro esquema, só que de uma forma diferente. Então, aqui na ponta das setinhas, nós temos aí as figurinhas. Nós temos as algas, que foram o primórdio das plantas. As algas não são plantas, são parentes distantes, né? Então, nós temos aí as algas, clorofícias e carofícias, mas esse não é o assunto da nossa aula. O assunto da nossa aula são plantas. Isso aí é só para mostrar que as algas são um parente distante das plantas. Logo em seguida, nós temos as briófitas, né, que nós já falamos delas, sem sementes e sem vasos condutores de seiva. Aí nós temos três exemplos de briófitas: as hepáticas, os antóceros e os musgos, certo? Aí mais embaixo nós temos as pteridófitas, sem sementes, licopódios e selaginelas, e são os nomes das plantas, os grupos. E as samambaias. Mais embaixo nós temos as plantas com sementes, as gimnospermas e as angiospermas. E aí essa setinha mais para o finalzinho vai mostrar que as pteridófitas e as gimnospermas e as angiospermas são plantas com vasos condutores de seiva. É o que eu já tinha dito, são plantas vasculares. E aí a gente vem para o outro lado da imagem, aí onde tem essa parte de alga ancestral. Então, a alga ancestral aí vai lá para as algas. Aí embaixo, embrião multicelular nutrido por tecidos da planta-mãe. Foi aí que começou a surgir o quê? As plantas. Quando surgiu essa característica desse embrião multicelular nutrido por tecidos da planta-mãe, se a gente for ver, ó, a setinha amarela, aí começou a surgir as plantas, que o primeiro grupo das briófitas. Depois, aí vem as briófitas. Depois apareceu qual foi a outra característica? O vaso condutor de seiva, a segunda bolinha vermelha. Surgiu o vaso condutor de seiva. E aí, se a gente for olhar, quem é que está lá? Primeiro grupo de plantas, onde surgiu o vaso condutor de seiva? As pteridófitas. A terceira bolinha vermelha, a semente. Aonde foi que surgiu a semente? Primeiro grupo, gimnospermas e angiospermas. Então, as briófitas não tem sementes, não tem vasocondutores de seiva. Depois surgiu o vasocondutor de seiva, pteridófitas, que também não tinha semente. Depois surgiu a semente, aí gimnospermas e angiospermas, que são plantas com sementes e plantas com vasos condutores de seiva. E aí as angiospermas, além de ter semente e vasos condutores de seiva, também são plantas que contêm frutos, certo?